Alô, você que está nos acompanhando, estamos em mais um programa aqui, você que nos acompanha pela rádio Conquista Web e você também que nos acompanha pelo YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos para mais um episódio, falar desse nosso Jesus maravilhoso para a honra e glória do nosso Senhor. Não estou sozinho aqui, estou com a presença ilustre, mas quem vai apresentar é o meu irmão Felipe Paz. Felipe? Vitor, hoje essa presença, essa pessoa que está aqui é uma pessoa especial, é um amigo da gente que a gente quer apresentar e a gente vai dar algumas características dele aqui. Ele que é presbítero, ele que é segundo dirigente da igreja, faz parte do Ministério de Louvor, é músico, até composição própria ele está fazendo esse fundo musical para a gente aqui e hoje nós podemos dizer que nós estamos entre irmãos em Cristo. Ele é o Davi. Davi, seja bem-vindo ao Entre Irmãos. Felipe, Vitor, obrigado aí pelo convite de vocês. Me sinto honrado com esse convite para participar desse projeto tão especial e que eu tenho certeza que não nasceu do coração de vocês. Isso aí nasceu do coração de Deus. Isso aí pode ter certeza que é Deus dando essa orientação aí a vocês para que pessoas venham ser alcançadas com testemunho, com palavra e com histórias de vida transformadoras. Glória a Deus. Davi, eu quero começar com uma pergunta. Você que é presbítero na sua igreja, a respeito do ministério. Se houve algum peso, você trabalhou muito tempo como diácono, qual é essa responsabilidade? E para quem está começando, vale a pena seguir em frente, caminhar, seguir essa visão do episcopato, nós podemos dizer assim. O que você tem, ou a experiência para falar conosco hoje aqui? Felipe, eu acho assim, o que a Bíblia ela fala a respeito do episcopado, do presbitério, é que aquele que deseja uma coisa excelente, né? Isso. Então, se a gente partir dessa premissa, quem deseja uma coisa excelente está desejando algo que é muito bom, né? Que é muito bom. Que é muito bom. É verdade. Apesar das responsabilidades que se tem, né, de agora você ter um foco diferenciado, né, trazer um pouco mais, né, de bagagem para aquilo ali, mas que quando você faz com alegria, quando você faz com satisfação, né, aquilo traz uma leveza. E o importante de tudo é a gente saber que, sendo direcionado por Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, elas não vão sair da gente. Eu acho assim que a premissa de todo obreiro tem que ser essa, de que as ações dele tem que ser guiadas por Deus, que as orientações que ele tiver, tanto no que aquilo que ele for fazer, né, aquilo que ele for falar, que sejam todas elas, né, direcionadas, baseadas, buscadas em Deus, né, de você fazer aquela pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Tem direcionamento, né? Qual é esse direcionamento para que pessoas venham ser alcançadas, né? E igual você está falando a respeito do presbitério também, né, Vitor? A nossa palavra, principalmente como obreiros, a Bíblia instrui a gente que a nossa palavra tem que ser uma palavra boa, tem que ser uma palavra agradável para produzir efeito. Sim, mesmo que seja verdade. Uma palavra de correção, Felipe, né? Mas ela tem que ser uma palavra que ela venha surtir efeito. Porque eu acho, Vitor, que como, né, a gente vai falar com alguém, mesmo que seja uma palavra corretiva, mas essa palavra tem que trazer na pessoa uma consciência. Isso. E não tristeza. Né? E isso tudo, né, parte dessa, né, orientação de Deus, que você pedir esse direcionamento, e aí o seu ministério vai fluindo. Mas, né, esse desejar o ministério, Vitor, tem que ser, eu acho que tem que ser uma coisa, na minha concepção, tem que ser uma coisa desejável por todo obreiro, porque esse é, né, o que Jesus deixou pra gente, que a gente faça essa obra e faça ela com dedicação. Concordo. Inclusive, eu, como qualquer também presbítero, diácono, todos os ministérios, eu acredito que tem uma coisa que é totalmente importante nesse meio, que a partir do momento que você deseja essa obra, uma excelente obra, mas não basta só desejar, é você saber que você está disposto a servir, até mesmo porque é isso, é servir, né?
Acredito que quanto maior o ministério que se alcança, tem o diaconato, depois presbitério, evangelismo, às vezes algumas igrejas têm esse ministério inverso, o evangelista vem primeiro, depois. Mas enfim, até mesmo o pastor, quanto maior o cargo que você tiver, digamos assim, você alcança um nível de servidão maior. Verdade. Você mais serve. Até o próprio Paulo, ele, numa de suas cartas, ele escreve aos Coríntios, ele fala que por amor do Senhor eu estou servindo a vocês. Ou seja, eu desejei esse ministério e por amor a Cristo eu estou aí na servidão. Então acho que um ponto importante que eu vejo também, uma qualidade no irmão, é isso, você se coloca, eu estou aqui para servir, eu quero servir. Isso é bem importante. Só para mim não perder o fio da meada aqui. O entrevistado aqui é você. Fica à vontade. Essa condição é tão legal. Eu converso com alguns amigos, né, que são também obreiros também, né, e a gente tem essa liberdade de conversar, e eu converso ali com o Felipe, né, converso com o pastor Nanau, e é tão gostoso quando você tem aquele ambiente assim de conversar, que você tem essa liberdade de bater papo com as pessoas, né, e que quando você tem aquele mesmo segmento ali, aquela mesma linha de raciocínio e pensamento, aí que flui mais ainda, né? É bom. Sim. E aí, conversando com os colegas meus, né, também são da parte ministerial, a gente sempre conversa sobre isso, de que é diferente a questão do reino de Deus, né, para um segmento comum. Porque no segmento normal aí, quanto você mais cresce, mais te dá poder, mais te dá aparência, mais você é servido, né? E ao contrário que na obra do Senhor, é o inverso. Sim. É o inverso. Quanto você mais cresce, mais você serve. Mais você serve. Aí o próprio Jesus, né? Ele chega para os discípulos e fala bem assim, olha, eu vou dar exemplo para vocês. Vocês me chamam de mestre, eu vou lavar os pés de vocês para vocês verem. Que isso aí é uma condição de serviçal. Uma condição de quem serve, né? Verdade. Então, eu uso a analogia falando às vezes, quando eu falo assim, quem é mais importante na festa, né? Não é o convidado que está na festa ali, mas engraçado, né? Quem serve são os garçons. Sem eles, entendeu? Mas complicado. Eles estão ali para servir. Então, eu olho assim, o corpo da igreja dessa forma. Quem está sentado lá na igreja, por mais que ele se julgue, eu não sou nada, eu sou um membro só, eu sou só um participante aqui, mas o corpo de obreiros está ali para servir eles, está ali como se fazendo um papel de... Os especiais, na verdade, são eles. Né? Não os que estão na tribuna, mas aqueles que estão ali sendo alcançados. Isso aí. Muito legal ter essa consciência. Dentro daquilo que você falou aí, tem um amigo nosso, pastor Renato. O pastor Renato, ele fala que quando nós subirmos vou usar o termo cargo, né? Uhum. Hoje o mais comum seria um cooperador, diácono, um presbítero, evangelista, pastor, dependendo da região onde a gente está. Tem região que muda aí, o evangelista e depois o presbítero. Mas ele fala assim, que você nunca perde aquilo que você já foi. Hoje, por exemplo, você é presbítero, sim, mas você continua sendo cooperador e diácono. Você só adquiriu um pouco mais. Agora, dentro desse assunto ainda, é algo que me chama a atenção. Em geral, a gente percebe-se um pouco da igreja hoje, que a gente está falando dessa questão de membro que é servido por nós que somos obreiros, há um afastamento. Muitas das vezes há um afastamento, tipo assim, o membro não tem acesso a um pastor, a um líder, sendo que eles são membros do mesmo corpo. Sim. O que você pode me dizer, o que você acha sobre isso? O contexto bíblico, ele vai dizer que a primazia no meio da igreja tem que ser a comunhão. A comunhão. Perfeito. Entendeu? O próprio Salmos vai falar assim, que é bom e é suave essa comunhão aí. E o interessante, Felipe, é que assim, nós como cristãos e principalmente como obreiros, e voltando aqui um pouco também, Vitor, para falar, né, às vezes tem pessoas que não dão muito valor. Por que você, né, está na igreja? Qual é o seu... eu sou um diácono.
se olharmos, às vezes, aí, o que a gente às vezes conversa com o Felipe lá, a respeito de conhecer, né? Fala assim, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se aqueles que servem como diáconos tivessem consciência do que é a importância de ser diácono na igreja, né? A própria palavra fala bem assim, que aqueles que adquirirem para si essa honra terão um privilégio muito grande e serão bem vistos por aqueles que estão de fora. Então, né, até deixando aqui uma palavra para quem está no ministério diaconal, você não é só um diácono. Você é corpo, você é ferramenta do Senhor. O seu cargo é de extrema importância na igreja. Você é uma parte do corpo que é essencial para a igreja. Entendeu? E a respeito, Felipe, disso aí, eu acho assim, que essa consciência ministerial, né, de termos essa proximidade, não é igual, né, se a gente for usar aí um termo aí militar, tem aqui uma patente de cabo, de sargento, de tenente, né, aí só vai subindo e vai trazendo aquele afastamento ali, né, é lógico que esse respeito, né, na verdade, essa honra, amém, você ter isso, amém, mas essa aproximação vai fazer você gerar nas outras pessoas o desejo também de alcançar também o ministério. Verdade. Eu costumo, né, conversar que a gente perdeu um pouco, Vitor, essa questão de exemplo, né? Aí trazendo já também para os dias atuais da gente, como a gente tem sido tão privado de referências. Sim, né? É E como a gente se referenciava em pessoas, em pastores, em pregadores, né? Vou citar aqui, na minha adolescência, a gente tinha, né, pregadores aí como o Idecaso Takayama, Napoleão Falcão, né? Você tinha aí tantos outros pregadores de nomes, né, grandes assim, que você olhava assim para eles assim e você imaginava. Engraçado, Felipe, que tudo igual a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, Vitor, né, essa questão desse treinamento. E quando você vai crescendo com esse desejo no seu coração, a gente brincava de cultinho dentro de casa. Nossa, eu lembro muito. Né, Isso era maravilhoso. Quem é as crianças da igreja, né, que nunca brincou de cultinho dentro de casa? E às vezes eu pegava 2 cadeiras assim, colocava um travesseiro mais durinho assim, ou senão uma tábuazinha, e como se fosse um púlpito, e ficava brincando ali de que eu estava pregando, né, aí dentro da sala assim, pregando para as cadeiras. Você que está ouvindo aqui a palavra, você precisa de deixar Jesus te mudar e tal, entendeu? Porque, e às vezes, eu até lembrava de alguma pregação desses pastores, e começava a repetir aquela pregação deles, entendeu? Repetindo textos que ele, né, partes que eles falaram, e isso aí foi trazendo aquela chama, foi trazendo aquele desejo, né? E você vê a falta desses exemplos, né? Isso é uma tristeza pra gente, é uma tristeza. Verdade. E cabe a nós, né, Felipe como obreiro, né, como evangelista, Vitor também como obreiro, essa condição de qual é a referência que a gente está deixando, né? Verdade. Qual é? Porque eu acho assim, que o nosso, se for dizer assim, né, o nosso maior troféu que a gente pode ter é o legado que a gente vai deixar. E qual é esse legado que a gente está deixando? Sim. De marca nas vidas das pessoas, entendeu? Qual é a marca que a gente está deixando? Qual é esse legado que a gente está deixando para que outras pessoas queiram também alcançar esse ministério, que queiram ser formadores de discípulos, né? Que queiram ser formadores de pessoas com bom caráter, com boa índole, porque é isso que a igreja precisa, né, de ter essa consciência de que num mundo tão corrompido, tão escasso de bons exemplos, de bom caráter, né, que Jesus transforma essas pessoas, né, e como a gente está anunciando isso para que haja essa transformação nessa linha de pensamento das pessoas que estão vindo tão deturpada, né, ao longo dos anos, que a gente, quando, né, você vai ver a criança na escola, ela sendo estimulada a ser melhor do que o outro, às vezes até, né, essa competição, né? Só que essa competição não de um lado saudável,
mas sendo levado ao extremo de que você precisa de passar até por cima do outro. Não. Muito melhor, muito mais interessante é você crescer junto. Isso aí. Muito mais interessante. É muito menos penoso quando você cresce junto. Se você está com alguém ali na escola ali, se você é aquela pessoa que se enturma, que ajuda a pessoa a crescer, que aí quando chega no final do ano, vocês passam junto, é tão legal, né? Eu achava isso tão gostoso quando você ia para outra classe, de que vinha os meninos, né, e as meninas que eram da outra classe, junto com a Juntava, gente. né? Junto com a gente. E é triste isso quando você vê alguém ficando para trás. É ruim. Alguém que não conseguiu alcançar o Deus, objetivo. Sim. E aí a gente entra no reino espiritual. É triste pra gente ver que pessoas, né, se perderam. E qual foi a nossa atitude para que aquelas pessoas não tivessem se perdido? Sabe o que eu vejo, Davi? Essas pessoas aí que não têm comunhão com os irmãos, é como o irmão do filho pródigo. Que quando ele chega, ao invés de ele se alegrar junto com o pai, ele questiona: mas eu estou aqui tanto tempo, você não está me vendo? É mais ou menos assim. Eu tenho essa visão, né? Em vez de se unir, o meu irmão estava morto, está vivo, eu vou abraçar ele, eu vou ajudar, mas ao invés disso entra o sentimento de divisão, né? O sentimento de não compactuar com a alegria do próximo. Ele quer que todo mundo compactue com a alegria dele, mas ele compactuar com a alegria do próximo, ele não quer. Acho que essa ideia de competição, como a gente falou, acaba criando isso. Porque a partir do momento que você não tem essa ideia de competição firmada, fixada na cabeça, quando você vê alguém que está ficando para trás, automaticamente você fala: não, isso aqui é uma comunhão, nós somos um corpo. Então é como, eu tô andando, mas meu braço está ficando para trás. Espera aí, eu preciso desse braço, volta aqui. Então, quando é competição, não importa mesmo que fica para trás, a pessoa está seguindo. Ela olha para trás e fala: não, tudo bem, isso aí não importa não, o importante é que eu sou membro, eu estou indo. Então essa ideia de competição, ela acaba estragando a essência, como você comentou, da comunhão, que é a união entre o irmão, e isso é prejudicial pro meio que nós estamos inseridos, para esse meio, pro nosso reino, né, pro reino de Deus. Não, é verdade, é um exército que, como, né, tem... alguns filmes que a gente vai falar assim: não, ninguém pode ficar para trás. Mesmo o machucado, o soldado vai lá, pega ele, coloca ele nas costas. Até o último homem. Até o último homem. Sim. Isso aí, é você não deixar ninguém para trás. E é você se preocupar com aqueles que estão ficando para trás. Sim. Né? E o Felipe fala uma coisa tão legal, Felipe, e quando a gente, né, até não é assim usar termos teológicos assim, mas é assim, como você faz uma exegese do texto, quando você vai ter um aprofundamento melhor, olha só que perigo que é quando essa questão de competição, ela traz orgulho dentro do coração do cidadão. Esse orgulho, sabe o que fez nele? Fez ele não ver o que ele tinha do pai. Porque o pai falou para ele bem assim: você fechou a sua visão para ver que tudo que tem aqui é seu. É seu. Exatamente. Já havia sido dividido entre ele. Entendeu? Ele já tinha. Esse orgulho aí fez com que a visão dele ficasse cegada para não ver que tudo que era ali do pai, que os bois que o pai tinha era dele também, né? Que as ovelhas que o pai tinha era dele. Aí o pai chegou para falar assim: era só você matar e fazer o churrasco, não tinha problema nenhum, é seu, é só você pegar e fazer. E essa questão, né, dessa competição, desse orgulho, cegou ele para isso. Então, né, nós, no reino do Senhor, a gente tem que ter essa visão, né, essa consciência de que o que Deus tem para nós é para nós todos, não é só para um filho, não é só, né, para uma pessoa, mas é para todos. E o que você falou, Vitor, é tão interessante isso, é você ter consciência de que parte que você é do corpo. Né? Eu sou uma parte do corpo, mas nem todo corpo é olho, nem todo corpo é boca, nem todo corpo é ouvido, e cada parte do corpo, ela é importante para o desenvolvimento do corpo, né? Se você não enxerga bem, o seu corpo não desenvolve bem, né? Aqui trazendo para o segmento que eu também faço parte da música, se você não tem um ouvido bom, você não desenvolve bem.
entendeu? Sim. Então, quando você tem essa consciência de que você é importante, né, e de que você tem Valor. um lado, um valor especial para Deus, né, e o importante disso também, Felipe, é nós sermos, nós mesmos nos doarmos, né? Quando você faz alguma coisa que você mesmo está se entregando ali, né? Quando Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? Deus podia querer obrigar Isaías, Sim. né? Mas não. Deus, né, quis ver em Isaías a própria vontade dele, Sim. né? Que ele fosse, a palavra é voluntário. Isso. Voluntário. E a obra de Deus é feita voluntariamente. E é interessante isso, que quando você faz voluntariamente, você faz com prazer. Isso. Verdade. É verdade. Tudo que você faz voluntariamente, você faz com alegria, Verdade. né? Você não tem aquele peso da obrigação, de cobrança. Não, você está ali fazendo Até mesmo de querer voluntário. aparecer. Isso é um sentimento de amor quando Sim. você é voluntário. E o engraçado é que quando você faz voluntariamente, você sempre quer fazer, né, da melhor forma, Sim. né? O interessante é isso, né? Às vezes quando a pessoa vai fazer lá naquela questão obrigado lá, né? Até eu brinco assim de falar assim que quando a mãe vai pedir alguma coisa ao filho, né, algo do tipo assim, se ele faz obrigado, ele não vai fazer bem feito. Ele vai pegar uma vassoura lá, vai varrer mais ou De menos. qualquer jeito. Ah, já varri. Mas quando ele se dispõe a isso, quando ele se propõe a isso, Ele faz o melhor. ele vai fazer o melhor. Verdade. Ele vai querer varrer os cantinhos, ele vai querer fazer... Porque Sim. vai ser uma satisfação para ele, né? Aí eu até estava brincando com o meu filho, Davi Júnior, né? O Felipe chama até ele de Tutu, né? A gente estava fazendo um serviço lá em casa, lá perto, na frente da minha casa lá. E aí eu falei assim, Tutu, olhando aqui agora, a gente pode parafrasear Isaías. O fruto do seu trabalho verá e ficará satisfeito. Aí é um bom exemplo, você encaixou perfeitamente essa Verdade. passagem. Toda essa ideia de voluntário, a gente pega o que Paulo fala sobre o amor, né? Quando você tem um espírito voluntário, você se coloca por amor aquilo, você quer fazer voluntariamente por amor. E tudo que você faz por amor, a obra, ao seu próximo, você faz com intuito. Por isso que eu acredito que quando nós temos essa intenção voluntária, a gente coloca da melhor forma porque nós temos um intuito. Eu vou louvar o meu Senhor. Eu quero louvar a Deus, eu estou entregando para Deus o meu melhor aqui, por mais que seja, eu estou fazendo voluntário aqui varrer, eu estou fazendo voluntário às vezes visitar um irmão e tudo mais, você está fazendo sempre com intuito, porque eu amo meu irmão, mas porque eu estou louvando o meu Senhor. E por falar em louvor, nós estamos aqui com o Davi, que é músico também, está com o violão na nossa frente, nada melhor do que, tem como, meu querido, você dar uma palhinha, cantar um louvor para nós? Mas calma aí. Galera, antes dele louvar, vai lá, curte. Deixa preparado aí para depois que acabar aqui, compartilhar. Comenta aí com seus amigos. Crente, Davi, eu começo a falar. Tem um amigo meu, pastor Zé Carlos, eu sempre cito ele, que ele manda nos grupos. Se tiver 5 grupos, ele manda nos 5 grupos e no privado. Entendeu? A mensagem. Então compartilha lá nos seus grupos, compartilha no privado lá, no grupo da família. Só tem lá o Entre Irmãos, podcast lá, tá uma bênção. Comenta da gente lá, que você vai ajudar muito, tá bom? Davi, pode louvar.
Glória a Deus. Que louvor. Só não cantei aqui no microfone. Eu também não, porque ouvidos a minha são área fora. não é louvor. Não. Mas os meus ouvidos contemplam a maravilha. Que louvor lindo. Aquele negócio quem prega pra 300 não canta pra 3. Né? Literalmente. Então, Davi, que bênção. Fala um pouquinho, Davi, de como surgiu esse desejo. É de família? Ou o pai? Tem gente que o pai ali, você vai ser músico. Como é que é? Como é que foi que você começou a se envolver nessa área do louvor que você faz com excelência? Felipe, ainda quando criança, eu tenho um irmão, né, que ele tem um segmento secular e ele foi o que começou, né, a aprender violão lá em casa. E aí ele começou a aprender, né, tocando lá as musiquinhas dele lá, né, os sertanejos dele lá, e eu via ele tocando e eu tinha vontade também, né, assim como o Vitor, tenho vontade também, né, de tocar, e eu ficava olhando assim, e aquilo, assim, poxa vida, eu queria tanto, e às vezes eu pegava lá e largava o violão, eu pegava lá no violão, tentava fazer alguma coisinha, e às vezes sentia um pouco de dificuldade, mas com o passar do tempo eu fui começando a dedicar aquilo ali, eu fui começando a pegar alguns acordezinhos, e aquilo foi, quando você vai alcançando assim, aí você, nossa, consegui fazer um acorde, e aí aquilo te estimula, quando você consegue fazer alguma coisa, aquilo te estimula a você ir fazendo, né, e às vezes tem umas pessoas que acabam desistindo por dificuldade já, né, deixando aqui a deixa, não desista, né? A música, ela é uma terapia. A música, ela é uma coisa muito importante na vida, ela faz parte, música faz parte da vida das pessoas, né? Haja visto que quando a gente vai falar, eu sou meio, né, coisa de falar desse cara que tem o mesmo nome que eu, né, Davi, né, quando Davi tocava para Saul, né, quem foi chamado? Foi chamado uma pessoa que soubesse tocar, né? E quando ele tocava, a palavra vai falar bem assim, que Saul se sentia aliviado. E essa parte da música, Vida, é tão interessante que hoje tem alguns lugares que faz até musicoterapia. Certo. Musicoterapia. Algumas pessoas que estão nos hospitais lá, até em área de UTI mesmo lá, em estados bem críticos, por mais, os médicos falam assim, que por mais que elas não estejam enxergando, várias delas têm ainda essa função auditiva ativa. Por mais que ela não está vendo, essa função auditiva está ativa. E aí essa música, ela começa a trazer uma sensação de leveza, uma sensação de tranquilidade, e ajuda na recuperação dessas pessoas, né? E voltando aqui, a gente fala, esse desejo foi nascendo, né? Essa vontade de aprender a tocar, né? E com o passar do tempo, eu tenho um irmão, né, que tocava ali na igreja missionária ali, né, aqui no Castelo Branco, e eu já tocava um pouquinho, né, só que eu estava dando uma ajuda lá numa igreja num bairro chamado Santa Bárbara, aqui perto. Né? E né, olha só, voltando agora à questão de ministério, como isso, né, é importante a gente fazer isso nascer cedo nas pessoas, né? É importante a gente ter essa consciência de que os adolescentes e as crianças da igreja, Vitor, são parte do corpo. Isso aí, né? Isso é verdade. Às vezes as pessoas, principalmente ministerial, não dão tão valor à parte infantil da igreja, mas é ali que nasce. É ali que você começa a construir a base das pessoas. Para você ter ideia, Felipe, com 13 para 14 anos, eu ajudando lá nessa igreja de Santa Bárbara, eu dava aula de escola dominical, com 14 anos. Né? E isso na sala de adultos, com 14 anos. Maravilha. Aí, assim, poxa, da onde você surgiu, da onde você sabe, né, essas coisas da Bíblia aí? Porque você já vem ouvindo, aquilo ali é a prática. Sim. É a prática, você vem ouvindo, você vem aprendendo, né? E desde cedo lá eu aprendia. E aí eu vim para essa igreja aqui, e ali começou mesmo a minha história na área da música, né? Que ali eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade, né? Em questão de ministério de louvor, de ministério musical, de fazer parte
de tocar para a igreja. E às vezes, aí, né, voltando aqui a falar dessa dedicação e desse comprometimento que vai fazendo você evoluir. Teve época de eu tocar na igreja, Vitor, que eu tocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O pastor, ó, segunda-feira tem uma visita na casa do irmão. Os instrumentistas precisam de... Aí você ia lá, ó, terça-feira vai ter culto da palavra. Aí você tinha que estar no culto da palavra, né? E a gente brinca, né, entre, né, as pessoas que tocam ali, que todo músico no começo ele tem que ser meio fominha. Tem que ser meio fominha. Para aprender. Para aprender ele tem que ser fominha, tem que estar com o violãozinho perto. Quem está aprendendo, é uma dica até para você também. Opa, né? tem dica. Pega aí, segura aí. Vou anotar. Quem está aprendendo, nunca deixe instrumento longe. Sempre na sua alça de mira. Sempre na sua visão. Que por mais que você chegue cansado do serviço ali, você vai ver o instrumento ali, aí você, vou pegar um pouquinho aqui para mim tentar fazer alguma coisa. E aí você pega lá e vai tentando fazer algum sonzinho e tal. E aquela dedicação ali vai fazendo, né, vai gerando resultado. É treinamento, é exercício diário. E aí você vai desenvolvendo essa área da música, essa aptidão para música. E, né, nesse decorrer aí, Felipe, aí a gente começou a se enganjar em Ministério de Louvor. E aí quando eu tinha 15, eu acho, para 16 anos, a gente fez uma banda. Uma banda, cara. E olha só que... E, nossa, e até hoje os meninos, a gente, né, tava conversando no dia 1º desse ano, e eu tava conversando com os meninos até que fazia parte da banda. Aí tem o Geisel ali da Igreja Missionária, que fazia parte da banda, o Márcio, irmão do Sérgio Pereira, né, o Nen, que é o Marcos, irmão também do Sérgio Pereira. E a gente tinha essa banda, e o nome da banda era Emissários. Emissários. Então o nome é, né, Emissários do Rei. Então emissário, né, a definição de emissário é aquele que é enviado, né, aquele que é enviado para algo. E a nossa esse desejo de ser enviado, né, e essa vontade de tocar, e a gente começava a brincar lá, a gente, mais ou menos umas quase 40 músicas a gente fez. Adolescente, né? O Nen, que eu chamo ele carinhosamente Nen, todo mundo chama ele de Nen, que é irmão do Márcio Pereira, ele fala assim, o Davi olhava assim, pra árvore assim, aí via alguma coisa, ali vai nascer ali uma música. Aí começava, aí pegava o lápis, cara, e começava a escrever. Visão de compositor. Né? E começava a compor algumas... E a gente participou de alguns festivais, e eu falo isso, né, glorifica a Deus pelos irmãos da Igreja Batista, que nessa área do louvor, eles são sensacionais, eles fazem isso com a dedicação, com a primazia tão interessante, né, e o que a gente estava até conversando antes, né, que vários cantores, né, secular, importante, renome conhecido aí, como Whitney Houston, como Elvis Presley, saíram desse meio evangélico, da Igreja Batista lá. A igreja, né? A história da igreja sempre foi uma música. Você lembra de algum pedacinho dessas músicas aí de composição? Só um pedacinho. Você não tem curiosidade de ouvir, não? Rapaz... vamos lá, é próprio, hein? Herbert Richard. A versão brasileira, Herbert Richard. Quer ver, tem que a gente cantava assim: os céus proclamam ao mundo a glória de Deus, a terra pertence ao Senhor, e tudo que no mundo há pertence a Deus, Rei da criação, Rei do universo, Senhor. Venho te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, ó Senhor. Essa é uma
Rapaz, delas. o início dela aí é um salmo, eu acho que é o Salmo 19, se eu não me engano, ou 86, não sei. E a gente... Rapaz, né, que e benção, cabeça diferenciada. Essa formação bíblica, a gente sempre procurava tirar as músicas de dentro da palavra ali, sempre baseado. Tem Bíblia. Sim. Isso é importante. Né, a gente sempre tendo como alvo colocar Jesus no meio das nossas músicas. E essa época, Felipe, que a gente está falando aqui, foi uma época áurea da música, Vitor. Né? Eu falo, né, para você que acho que quem viveu aquela época foi uma época de música, assim, uma das melhores que assim, pode se falar. Não quero assim ser cético ou crítico quanto às músicas de hoje, mas tem um estilo de música como se fosse mantra, né? Como se fosse uma coisa muito repetitiva. E aí a gente, né, por mais que era criticado, a gente pegava um Novo Som que tinha umas letras tão legais, né? Sim. Tem uma música do Novo Som que fala assim: ei, não fique assim, solidão. Entendeu? Se você vê a letra da música, era uma música assim feita para atingir, para alcançar, né? Aí você tinha lá Altos Louvores, Sérgio Lopes, você tinha essas pessoas assim que se dedicavam à música e quantas pessoas, quantos jovens lá não se espelharam em Catedral, em Novo Som, em tantas outras bandas que tinha, né? E se motivaram, né, naquilo ali para poder entrar na música, né, para poder fazer parte disso aí. E era tão gostoso. Eu puxo um pouquinho mais ainda atrás, lá nos tempos lá, quando você vai pegar Oséias de Paula, você vai pegar Jair Pires, quando Só raiz. você vai pegar um Vitorino Silva. Olha só a música do Vitorino Silva. Como agradecer por tudo que fizeste a mim. O refrão todo mundo conhece, que é a Deus seja a glória. Essa música é fenomenal. A Deus seja a glória. Esse louvor é fenomenal. Entendeu? Você vê que te aproxima de Deus, né? É uma coisa assim tão gostosa, você glorificar a Deus, você, né, ter essa consciência de que a sua vida é para louvor do Senhor e cumprindo, né, o que está escrito no Salmo, né? Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. E essa parte musical faz diferença muito grande na igreja. Eu sinto, né, uma tristeza, Felipe, assim, fico com um pesar no coração mesmo, da gente ver quão atingida é essa parte musical da igreja, quanta deficiência que você tem em ter músicos na igreja, né? Como que as igrejas são, né, às vezes não tem nenhum instrumentista, não tem um músico lá para tocar lá, e fica assim um ambiente mais carregado, né? E eu acho assim que pastores, aqui fica até uma dica para pastores: dediquem, né? Invistam na área musical da sua igreja, apoiem a área musical da sua igreja, orem pelos seus instrumentistas, pelos seus músicos, né, que estão ali fazendo a parte dos levitas, né? Na parte da adoração. Eu costumo dizer, Felipe, né, já passando a palavra para você, olha só que interessante, que importante que é, Vitor. Tem um texto da palavra do Senhor que chamaram Eliseu, e Eliseu, né, o que o Senhor vai falar para nós? Né, a gente precisa de ouvir a voz do Senhor. Aí a palavra vai dizer bem assim, que Eliseu olhou assim para um lado e para o outro e falou bem assim: me chame um tangedor. Me chame, em outras palavras, me chame um instrumentista, me chame um tocador. E aí a palavra vai dizer bem assim, que enquanto o tangedor tangia lá o seu instrumento, o Espírito do Senhor desceu sobre Eliseu e ele profetizava. Olha que gostoso que é. Na inauguração do templo, escolheram um dos melhores da época. Assim, quem a gente vai colocar sobre esse grande serviço? E Asaf já estava parado. Havia uma valorização incrível.
E Asaf estava Sim. lá, e Asaf já tinha vencido o ministério, né, levítico dele, que era até os 50 anos de idade ali, que o levita servia ali, mas precisava de alguém com experiência, precisava de alguém que tivesse essa aptidão para isso, e chamaram Asaf para poder fazer parte daquele contexto histórico ali. E a palavra vai dizer bem assim que eles se dedicaram de uma forma tão especial, de uma forma tão gostosa, que o resultado foi uma explosão de glória no templo. Né? Quem gosta de ler vai ver aí que a inauguração do templo foi uma explosão de presença de Deus ali, movida a louvor, movida a adoração, né? E eu falo para os pastores, invistam nessa área, façam com que a glória do Senhor apareça no meio da igreja, através do louvor. É tão gostoso, o Felipe como pregador, o Vitor também como pregador, com certeza já aconteceu isso com vocês, de que um pouquinho antes da mensagem tem um louvor gostoso, que atrai a presença de Deus, que tá todo mundo se sentindo bem, que tá aquele clima gostoso. E, rapaz, quando é outro nível. Você já entra mais empolgado. Você pega a mensagem leve. Você já entra já flutuando já para começar a mensagem já, entendeu? Né? Por quê? Porque o louvor traz esse ambiente, o louvor atrai essa presença de Deus e aí a coisa flui. Inclusive, você lembra lá na igreja? Qual episódio? Logo no início, quando nós estávamos sem instrumentista e orando, Senhor, envia, e a gente tinha instrumentista dentro da casa. Como? A igreja pagou um curso para um dos instrumentistas, ele legal, ficou um ano estudando, e hoje ele toca lá, ele permanece tocando para permanece tocando. Então, às vezes, tá ali. É, isso aí, tá ali, só precisa alguém investir. No caso, fica aí a critério dos pastores, dos líderes que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Se na sua igreja está com déficit de instrumentista, invista nele. Às vezes tem um jovem ali, um adolescente com desejo ardente no coração. E é importante, um culto com um instrumento, ele é muito diferente. É verdade. Ele é muito diferenciado. E o louvor em si, o instrumento, ele gera na gente essa ideia do ambiente alegre, um ambiente mais leve. Tanto que se a gente pegar aquele salmo que fala referente ao povo quando eles estão cativos na Babilônia, sim, eles falam que o exemplo de instrumento ali, eles falam que pela tristeza deles, eles sentados ali junto ao rio, eles penduraram as suas harpas porque eles não tinham alegria para transmitir. Então essa ideia a gente pega, um instrumento é algo que transmite alegria, então em momentos de alegria a gente está louvando, em momentos de qualquer momento a gente tem um instrumento para poder tocar, algum louvor, algo para transmitir, né? Isso é fenomenal. Nossa. O louvor é sensacional. Essa área de instrumentos, esses dias, o Davi foi lá na barbearia, você lembra? E ele, junto com o Fabinho, outro vizinho lá em frente, começaram a tocar. E tinha gente lá afastada do evangelho, ímpio, que, rapaz, estava recebendo louvor através ali daquele gesto ali, daquela comunhão que nós estávamos tendo. Então, tem roda de amigos, coloca o violão, canta, isso é bom, isso você está louvando a Deus. Tem muita gente que acha que o louvor a Deus é só dentro do templo, só dentro da igreja. E não, hoje, por exemplo, está trazendo uma leveza ao ambiente aqui de uma forma sobrenatural. A gente já está encerrando já, mas antes... e o papo foi rápido, né? Quando o papo flui, você não vê a hora passar. Você nem vê a hora passar. Mas se preocupa não que tem mais, vai ter muito mais e queremos você aqui outra vez em nome de Jesus. Dá uma palavra aí para os nossos ouvintes que sai do seu coração aí, que nos acompanha. Às vezes tem uma mãe de família que tem um filho, ou tem algum ímpio que está precisando de uma palavra, ou até mesmo um louvor. Sinta-se inspirado pelo Espírito com liberdade aqui, tá bom? Que legal, Felipe. Já, igual eu falei no início para você e para o Vitor, parabéns por esse projeto, né? Que esse projeto ele venha ter mesmo, né, esse intuito de alcançar vidas, né, com testemunho, com palavras, e que tão interessante isso aqui, né, que a gente está conversando aqui, Felipe, né, e tão importante é você ter essa palavra desde pequeno, igual a gente tem falado aqui, né. Eu moro em Castelo Branco há muitos anos, né,
nasci em Vila Velha e vim para cá, eu hoje tenho 43 anos, né, mas eu vim para cá, para Castelo Branco, com 5 anos de idade, né? E, assim, eu vi muitas coisas ruins acontecerem na nossa região aqui, né? Coisas boas também. Passamos por um período ali, seu pai vai lembrar, na época de 80 e pouco para 90, que era um período bem crítico aqui, né, na nossa região, e que vários amigos da gente se perderam nesse meio aí, né, nesse trajeto aí. Mas o que eu volto, Felipe e Vitor, a falar, né, para a gente ter essa consciência de que a gente não pode deixar ninguém para trás. De que a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente puxar as pessoas, traga as pessoas com você. E você que é pai de família aí, você que é mãe, você que é pai, que invista no seu filho, que invista no caráter do seu filho, né? Educação, ela começa dentro de casa. Coloque música dentro da sua casa, né? Músicas espirituais. Coloque o seu filho, né, para louvar a Deus. Incentive o seu filho a ter um segmento na igreja, né, igual o Vitor falou aqui, que é tão necessário, né, ter. Coloque o seu filho para poder tocar na igreja, para poder invista no ministério do seu filho, né, sabendo que Deus, ele vai recompensar. Instrui o menino o caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele, né? Esse é o legado, igual a gente estava falando aqui, que a gente deixa, né? E para aqueles que estão nos ouvindo, que você tenha consciência, né, de que Deus, ele tem sempre o melhor para você. Verdade. Eu costumo dizer, Felipe, eu tenho esse versículo gravado bem na tábua do meu coração, que é o texto de Jeremias capítulo 29, que fala bem assim, se não me engano, no versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, que são pensamentos bons e não maus. Então, Deus, ele sempre tem algo bom para você. Os pensamentos de Deus para a nossa vida são os melhores. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, que por mais que talvez alguém que está ouvindo a gente, Felipe, que esteja passando um momento difícil, um momento de dificuldade na sua vida, né, seja espiritual ou seja na sua vida material, né, que os pensamentos de Deus para você são os melhores. Deus, ele em nenhum momento, ele quer ver, né, o ser humano se perder. Em nenhum momento ele quer que o ser humano se perca, Felipe. Então, parte de nós essa decisão, a gente ter, né, esse propósito de quem a gente quer ser, a quem a gente quer servir, né? A gente ter essa visão, a gente ter esse propósito, né? Sabendo que Deus, ele tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Deus, ele tem o controle de tudo aquilo que acontece em nós, e os pensamentos de Deus são sempre os melhores para nós, né? Que nós possamos nessa manhã saber que nós entregarmos, né, os nossos planos, os nossos projetos, né, fazendo aquilo que a gente estava falando aqui, Vitor, né, um pouquinho antes, né, falando, né, sempre perguntando ao Senhor, Senhor, me instrui, qual é a tua vontade, para onde o Senhor quer que eu vá, porque fazendo essa escolha, sendo direcionada por Deus, tenha certeza, as suas escolhas sempre serão assertivas, sempre serão as melhores escolhas. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegamos ao fim desse mais um programa, mais um episódio. Quero agradecer imensamente, tá bom, presbítero Davi? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por receber esse convite, por aceitar e estarmos aqui nos prestigiando com sua presença. Para você que nos acompanha, nós estamos aqui nessa rádio Conquista Web. Você que nos acompanha também pelas redes sociais. Nossas redes sociais são @entreirmãos22 no Instagram. Facebook é Entre Irmãos, você pesquisa lá, você vai encontrar. E lá no nosso Instagram também tem um link para o YouTube, tá bom? E a nossa rádio Conquista Web está passando todos os dias das 15 horas às 16 horas, beleza? Então você nos acompanha, indique para os seus amigos, deixe comentários sobre alguns assuntos que vocês querem que nós possamos trazer aqui, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Aquela oração, Vitor. Vamos abençoar esse povo, amém? Ore conosco, você que está aí na sua casa.
e vamos ser abençoados. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Quero pedir ao Pai que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando, que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre a vida de cada um, Pai. Ó Deus, estamos aqui entre irmãos e nós estamos para te louvar, bendizer e engrandecer o teu santo nome. Jesus, eu sou grato pelos dias que decorrem e o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado. Permaneça conosco, ó Senhor, ao longo do nosso dia, ao longo das nossas noites. Seja conosco, porque sem o Senhor nós não somos nada. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.